Dando continuidade em nossa série de vídeos, vamos abordar as múltiplas funções exercidas pela saliva. Após termos aprendido que a saliva é um líquido multifuncional excretado pelas glândulas salivares, vamos focar em suas funções defensoras, digestivas, tamponantes e remineralizantes. Em se tratando das funções de defesa, primeiramente, temos que conceituar alguns termos para sabermos do que exatamente nossa saliva nos protege. Abrasão. Imagine que seus dentes são como pedrinhas preciosas que você quer manter brilhantes. Às vezes, coisas estranhas como areia ou pequenos pedacinhos ásperos podem esfregar contra essas pedrinhas e tirar o brilho delas. Isso é um pouco como o que acontece com os dentes quando corpos estranhos, como partículas abrasivas de pasta de dente ou escova, esfregam contra eles. Agora, algumas pessoas têm hábitos de usar pastas ou escovas dentais que são um pouco ásperas, ou até mesmo escovar os dentes com muita força, que podem aumentar esse atrito. No entanto, a maioria dos alimentos que comemos não é como areia, ou seja, não é algo que desgasta muito os dentes. Então a abrasão é um processo em que corpos estranhos atritam contra os dentes. Atrição. Pense nos seus dentes como peças de quebra-cabeça que se encaixam quando você morde ou mastiga alguma coisa. Agora, imagine que, ao longo do tempo, por simplesmente usá-los todos os dias, essas peças podem começar a se desgastar um pouco. É um pouco como o desgaste de um par de sapatos que você utiliza muito. Isso é normal e acontece naturalmente à medida que envelhecemos. No entanto, algumas pessoas têm um hábito chamado bruxismo, que é quando elas inconscientemente apertam ou rangem os dentes, como se estivessem mordendo o ar. Isso pode causar um desgaste extra nos dentes, assim como correr excessivamente pode desgastar os sapatos mais rápido. Então, a atrição é um processo que ocorre devido ao contato repetido entre dentes opostos. Erosão. Vamos pensar nos dentes como se fossem uns cofres protegendo dinheiro ou objetos raros, estes últimos fazendo associação ao esmalte, que é a camada externa dos dentes. Às vezes, coisas ácidas, como refrigerantes ou sucos, podem tentar atacar esses cofres e enfraquecer o nosso esmalte. Imagine esses ácidos como ladrões que tentam codificar as senhas ou destruir esses cofres. Então, basicamente, a erosão é ocasionada por ácidos extrínsecos ao nosso organismo, que vêm de fora, ou por ácidos intrínsecos, produzidos pelo próprio organismo, como ocorre com pessoas com bulimia, que induzem o próprio vômito e o ácido do suco do estômago pode desgastar os dentes. Cárie dentária. Vamos imaginar os dentes como torres de um castelo e a cárie como um monstro que quer danificar essas torres. Esse monstro é alimentado por coisas doces que comemos, como balas, chocolates, bolachas e refrigerantes. Quando esses alimentos doces entram na boca, eles criam um ambiente ácido que faz o monstro atacar as torres dos dentes, podendo fazer com que elas sejam prejudicadas e, ao longo do tempo, sejam completamente destruídas. Logo, resumidamente, a cárie dentária é ocasionada por micro-organismos residentes da nossa cavidade bucal, que vivem na nossa boca. Estes, quando submetidos a alimentos doces, conseguem utilizá-los como fonte de nutrição e formam ácidos, os quais também deixam o ambiente mais ácido do que o pH crítico que o esmalte aguenta. Pense na saliva como uma capa protetora, como um escudo para os dentes. Essa capa é chamada de película adquirida, que nos protege contra todos esses problemas: abrasão, atrição, erosão e cárie dentária. Então, a película adquirida é uma fina camada de proteínas formada ao redor dos dentes quando expostos à saliva, ou seja,
é constantemente renovada, fornecendo a lubrificação e amortecimento necessários para a proteção contra a atrição e abrasão, além de ser uma barreira contra os ácidos que ocasionam a cárie dentária e a erosão. Enquanto a saliva funciona como um lava-jato para a nossa cavidade bucal, onde as glândulas salivares são como as torneiras desse lava-jato, e elas estão espalhadas pela boca, como mostrado anteriormente. Destaca-se que a saliva, ao sair dessas torneiras, limpa os dentes e as áreas ao seu redor, como um lava-jato que atinge mais fortemente os lugares próximos às torneiras. Isso significa que essas áreas recebem uma limpeza extra e são mais protegidas contra sujeiras, como bactérias e resíduos de alimentos. Para facilitar essa associação, também podemos dizer que a saliva seria como um tráfego em uma cidade, sendo que os ductos da parótida são como uma rodovia principal que leva o tráfego para a região posterior, de trás, e superior, de cima, da cidade, boca. Enquanto isso, os ductos da submandibular e sublingual são como estradas secundárias que direcionam o tráfego para a região abaixo da língua, assim, permitindo que a saliva exerça sua função de acordo com o fluxo desse trânsito. É importante destacar que a higiene bucal deve ser feita sempre após as refeições ou ingerirmos qualquer alimento. O momento mais importante para escovar os dentes é logo antes de dormir, porque o fluxo salivar é insignificante durante o sono e os efeitos protetores da saliva são diminuídos. Quando falamos de efeitos antimicrobianos, a saliva é como um aliado poderoso na luta contra os monstros e vilões, pois contém substâncias antibacterianas e antifúngicas. É como se fosse um líquido mágico que ajuda a manter a boca limpa e protegida. A saliva possui a função antifúngica, que é como um sistema de defesa natural do corpo que combate os vilões invisíveis chamados fungos, ajudando a manter a boca e outras áreas protegidas contra infecções fúngicas, como o sapinho ou candidíase oral. O sapinho é como uma coceirinha na boca causada por um fungo. É como quando algumas bolinhas aparecem na língua. Escovar os dentes e manter a boca limpa ajuda a prevenir o sapinho. Em se tratando de função digestiva, podemos citar a enzima amilase salivar presente na saliva. A amilase salivar é uma enzima responsável por quebrar carboidratos que ingerimos nos alimentos, mais especificamente amidos, em unidades menores. Podemos imaginar essa função usando a analogia de um colar de pérolas. Imagine que um carboidrato seja como um longo colar de pérolas. Cada pérola no colar representa uma unidade de açúcar no carboidrato. Agora, a amilase salivar atua como mãos que pegam esse colar e começam a quebrá-lo. Ela ataca as ligações entre as pérolas, que são as ligações entre as unidades de açúcar no carboidrato. À medida que a amilase age, ela quebra o colar em segmentos menores, liberando essas pequenas sequências de açúcar. É como se alguns segmentos de pérolas fossem soltos do colar. Agora, essas unidades menores serão mais facilmente processadas pelo corpo durante o processo de digestão. É como se tivéssemos transformado um longo colar difícil de ser absorvido em partes mais fáceis para o restante trabalho da digestão ao longo do nosso organismo. A saliva também possui função tamponante, desempenhando um papel crucial na neutralização de ácidos na boca, graças a componentes como bicarbonato, fosfato e proteínas. Enquanto o pH oral, que é uma espécie de índice de acidez, é 7, que significa neutro, muitos alimentos têm pH mais baixo, especialmente os ácidos. O consumo frequente desses alimentos, que desencadeiam a produção de ácidos por bactérias, processo chamado fermentação, pode reduzir o pH bucal a níveis críticos, abaixo de 5,5, levando à desmineralização do esmalte dentário. A saliva, agindo como um tampão, ajuda a reduzir essas variações de pH, protegendo nossos dentes contra a corrosão. Cita-se a função remineralizante da saliva.
ou seja, possui a função de consertar pequenos danos que estão se iniciando nos nossos dentes. O cálcio e o fosfato são os principais componentes que auxiliam na manutenção da integridade mineral dentária. Então, cada vez que ingerimos alimentos ácidos ou fermentáveis, a desmineralização tende a progredir, facilitando a cárie ou erosão dentária. Em contrapartida, os dentes, através da função remineralizante da saliva, tendem a remineralizar entre as refeições e, especialmente, quando removemos os micro-organismos acumulados em nossa cavidade bucal através da escovação dental. A nossa saúde bucal está diretamente relacionada à saliva. Já que a quantidade de saliva que produzimos, chamada de fluxo salivar, é influenciada por várias coisas, como beber água, se expor à luz, seguir os ritmos do nosso corpo e até mesmo usar alguns medicamentos. Então, para manter nossa super-heroína, saliva, sempre forte, é essencial beber água, ter hábitos saudáveis e uma boa qualidade de vida. Ah, e aqui vai uma dica divertida. Mascar chicletes sem açúcar ou chupar balas sem açúcar é como dar um empurrãozinho na nossa super-heroína, estimulando ainda mais a saliva. E por que isso é legal? Porque a saliva ajuda a proteger nossos dentes e tecidos da boca de várias maneiras, como mostrado ao longo do vídeo. Uma curiosidade: você sabia que a vacinação contra a Covid-19 afeta as defesas imunológicas presentes na saliva? A saliva contém componentes como lisozima, lactoferrina e IgA, que agem como soldados em um sistema de segurança. Esses elementos desempenham papéis cruciais na defesa contra invasores, incluindo o vírus da Covid-19. Ao receber a vacina, o sistema de segurança é aprimorado com os anticorpos IgA neutralizando o vírus, enquanto lisozima e lactoferrina atuam como dispositivos de segurança adicionais. Esses mecanismos não apenas protegem a entrada-boca contra invasores, mas também ajudam a evitar a disseminação da Covid-19, sendo a medição da eficácia desses componentes na saliva uma forma de avaliar o fortalecimento do sistema de segurança induzido pela vacina. Para ter uma ampla compreensão sobre a saliva, continue essa série composta de 5 vídeos, abordando estruturas, composição, funcionamento, imunidade e genes envolvendo esse líquido multifuncional.